Olá, comadre! Olá, compadre! Alô, meu afilhado, como vocês estão? Eu quero endereçar este momento para você, meu afilhado, dizer que a Dindinha está morrendo de saudade de você. E eu ouvi dizer que alguns afilhados estão tristinhos, porque eu não cito muito vocês. Então, inicialmente, o meu olá, muito obrigada. E dizer para você que você, meu afilhado, embora você tenha chegado um pouquinho atrasado na vida e a Dindinha chegou primeiro, então sim, é um prazer muito grande estar aqui, estar com vocês. E sim, vem aqui, Dindinho, ou vem aqui, afilhado, falar com a Dindinha, falar com a Madinha. Vem cá pedir benção, sim. Deus te abençoe, meu afilhado. E aí, comadre, e aí, compadre, como vocês estão? E como eu disse, né? Quando eu sento aqui, eu tô bem, tô bem, tô bem, mas eu começo a gravar meu nariz, não sei, deve ser algum nervoso, eu não sei, mas vamos lá, né? E aí, como vocês estão? Está tudo bem com vocês? Eu vou tentar não passear muito, não divagar muito, não sair muito do assunto, para que o vídeo não fique muito grande, tá? Como eu sempre digo para vocês, quando eu venho aqui, meu intuito é sempre falar pouquinho, mas eu me emociono, eu vou lembrando das coisas, lembrando que tudo que eu disser aqui, as referências eu vou colocar ali na descrição, os vídeos, os canais, etc. Tudo eu vou colocar aqui na descrição. Lembrando que eu não sou especialista, eu sou apenas, como eu digo sempre, tão dona de casa quanto você, comadre, tão braçal quanto você, compadre, tão inexperiente quanto você, meu afilhado. Mesmo assim, a Dindinha te... Olha, só para trazer aqui para vocês uma ideia de que nós vamos conversar hoje, tá? Para que vocês falem, nossa, de que ela vai falar hoje? Lembrando que eu não tenho conhecimento nenhum, tá? O meu conhecimento talvez seja tão raso ou menor do que você que está me assistindo, tá? E muito obrigada por você estar aqui até este momento me acompanhando e ter visto os outros vídeos também. Então, lembrando que o intuito aqui nesses conversas de comadre, que talvez se você é novo, não sabe do que se trata, é um canal que meu intuito aqui é abrir os seus olhos para que você se interesse por política e saber onde, quando e por que a política surge e em que áreas da vida onde nós muito menos esperamos e elas se faz presente e nos ajudam ou nos atrapalham. Talvez ajudam uns que têm talvez os seus apadrinhados, etc., mas para que o cidadão comum que não faz ideia, eu uso o meu Facebook, o meu WhatsApp, para poder colocar ali. E, gente, eu descobri tecnologia há poucos dias, tá? Eu já falei para você que tecnologia não é o meu forte. Então, eu descobri ali no status do Facebook, perdão, o status do WhatsApp há pouco tempo. Então, ultimamente, para que eu estou usando? Para colocar fotos minhas? De vez em quando eu coloco. Mas eu descobri mais esta arma para poder nós divulgarmos, então eu uso ali como se fosse um jornalzinho. Lá eu ponho uma piadinha, eu ponho um postzinho, eu coloco alguma coisa, alguma foto minha antiga, para você ficar iludido, né? Mas de uma maneira geral, eu tenho aproveitado mais para poder colocar notícias, notícias que eu vejo por aí, e vai que você, né, meu pequeno gafanhoto, meu pequeno pensante, vai que você, comadre, não teve tempo de dar uma olhada nas notícias, dá uma passadinha lá hoje, mas eu coloquei ontem, quer ver, acho que ontem era 23h30, mais ou menos, eu estava, como eu estou de férias esses dias, eu tirei esses dias exclusivamente para poder fazer alguns vídeos para vocês, e coloquei lá, acho que umas 20 e poucas notícias, né, coisas que você talvez nem sabe o que está acontecendo, e talvez pelo que você assiste, algum canal, alguma TV aberta que você assista, e de repente você nem faz ideia, porque às vezes eles estão preocupados com, sei lá, com cartões, com balês, com móveis sumidos, com tantas coisas, com joias, com etc. E com realmente o que está acontecendo. Lembra que eu fiz para você o vídeo sobre o quarto poder, né? Enquanto eles tiram a atenção do que realmente está acontecendo, você não fica sabendo. Vou de novo aqui fazer um pause, tá? Eu moro numa avenida principal, do lado do bombeiro, então você vai ouvir de vez em quando. E hoje, para poder completar, olha, não sei se vocês estão ouvindo, mas aqui tem alguém com uma, sei lá, sabe essa quebradeira de concreto? Pois é, eles resolveram fazer umas obras aqui. E se eu for esperar terminar, eu não faço. Como eu disse há poucos minutos,
eu tirei algumas férias do meu outro trabalho para poder estar mais com você, pesquisar mais e fazer um pouquinho mais de vídeos para você. Mas muito obrigado por estar aqui, já faço os agradecimentos. Então, qual que é os assuntos de hoje? Os assuntos principais são: nós vamos falar um pouquinho sobre George Soros. Se você nunca ouviu falar, eu sim incentivo que você pesquise tudo que você encontrar. E eu vou falar algumas coisas dele que antes que eu me esqueça na hora. E algumas coisas que eu vou postar aqui estão no canal do Brasil Paralelo, que eu já disse para vocês que é o canal. Tem muita coisa gratuita, muita coisa gratuita. Eu já conheço esse canal pelo menos há uns 8 anos, mais ou menos, eu já conheço esse canal. Eles têm assuntos variados sobre educação, sobre uma série de coisas, tá? Então, esse também eu vi lá. Outro sobre Che Guevara, né, que foi Ai, como é que eu vou falar em português agora? Ai, um guerreiro urbano, urbano não, né? Ele foi um guerrilheiro, na verdade, lutou por uma causa e etc, etc. A gente vai conversar, também está no Brasil Paralelo, tá? E também vou trazer assim alguns pequenos desdobramentos do que está acontecendo, no caso Twitter do X-Files, e sobre aquela visita que os brasileiros, né, que jornalistas, pessoas que foram seguidas aqui e parlamentares, quer dizer, no Brasil, e parlamentares que foram até o Congresso americano, em que eles resolveram abrir uma investigação sobre o que está acontecendo no Brasil com relação a os mandos e desmandos que estão acontecendo no Brasil e que hoje, ainda que não se admita, talvez alguns estejam cegos para o fato que vivemos uma certa ditadura. E por último, vou falar um pouquinho também sobre as maravilhosas, inquestionáveis, aquela época lá em 2020, 2019, que quando surgiu aquela doença incurável, aquela doença terrível, que era nova, ninguém sabia, mas todo mundo advogava o uso das máscaras, o uso das maravilhosas, né? Que eram inquestionáveis. Se você dissesse alguma coisa, você era abolido, você era criticado, você era injustiçado. Se você postasse algumas coisas nas mídias sociais, imediatamente você era caçado, você tinha o seu post removido, dizendo que era contra, ou então tinha os fact-checkers que falavam assim, olha, isso não é verdade. Em suma, vou falar um pouquinho das maravilhosas, né, das vacinas. E é isso, é os assuntos que nós vamos falar hoje, e eu espero que seja muito, muito interessante para você. Lembrando que é uma conversa de comadre, e meu intuito aqui é um pouquinho abrir os seus olhos, né, para que você tenha um pouquinho mais de ideia de o que está acontecendo aqui. Gente, eu vou aqui parar um pouquinho, fazer meus agradecimentos, como sempre. Se eu estou feliz? Sim, eu estou muito feliz, porque como eu sempre digo aqui nessas primeiras, eu falo programa, né, porque tá aqui no vídeo, para que você está assistindo, na verdade, nessas conversas aqui no canal do YouTube. E eu estou muito, muito feliz, porque apesar deste. Eu já comecei vários projetos da outras vezes, mas sempre parava na questão de limitação de tempo, limitação de tecnologia, etc. E, logicamente, né, você tentava formar alguma audiência, lógico, meia culpa, meia máxima culpa. Então, eu tentava formar uma audiência, mas por agora, apesar de todas as minhas limitações, eu falei assim: vamos, vamos, vamos. E como eu já disse no vídeo passado, uma das pessoas que eu quero trazer aqui quando meus convidados começarem a chegar, que eu estou tendo uma certa. Como eu sou absolutamente ninguém, gente, eu espero que vocês não estejam ouvindo barulho aqui do lado, porque para eu me concentrar aqui tá bem difícil, mas vamos lá, né? É o que tem para hoje. Vamos lutar, amiga? Vamos lutar, comadre? Vamos lutar, compadre? Vamos lutar para a gente poder fazer este vídeo de hoje. Então, sim, devido a essas dificuldades, etc. Então, estou indo. Você já viu aquele dizer, aquele post, aquele meme? Até meu olhinho agora resolveu coçar um pouquinho. Aquele post que tem. Eu vi uma vez com uma forma de uma coruja, né? Se você está com medo, finge que não está com medo e vai. Finja que está tudo bem, finja que se você não tem coragem, finja que tem coragem e vai. É o que nós estamos fazendo hoje. Todos nós de maneira diferente. Talvez você no seu trabalho você se sinta
incompetente, desvalorizado, você está chateado, você está aquilo, mas mesmo assim você põe aquela capa da responsabilidade, a capa da bravura e vai. É o que acontece com todos nós. Você, dona de casa, enfrentando aí você. Quando eu falo dona de casa, porque eu quero me colocar no nível da pessoa mais simples possível, né? Simples possível. Mas para você profissional, para você mulher, para você trabalhador, para você minha comadre, em todos os ambientes, todas as esferas sociais, inclusive que você estiver, cada um de nós temos, eu costumo dizer que cada um de nós temos nossos fantasmas, as nossas fraquezas, e não é que a gente queira esconder ou maquiar, a própria dureza, a própria responsabilidade da vida faz com que ainda que estejamos fracos, o apóstolo Paulo falou assim: quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Você sabe que um dos grandes erros que o ser humano começa a declinar é quando ele diz que ele é forte, que ele pode, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele sozinho consegue, quando na verdade, sozinho a gente não consegue nada. Então, como eu disse para vocês, o Alan dos Santos, até fiz um post dele nas minhas mídias sociais que eu tenho. Eu vou escrever aqui na descrição, coisa que eu nunca fiz, tá? Então eu vou colocar que eu tenho o que hoje é o X, né? O X, que era o Twitter. Vou colocar todas as inscrições lá, porque vai que algumas delas eu esqueço. E tem no Instagram, tá bom? Então você vai lá no Instagram, vai ter lá meu nome. Eu vou colocar os links lá. Tem também no X e aqui no YouTube, que você já está aqui me acompanhando. Então, muito obrigada por tudo. Então, ele disse: olha, da maneira que você puder, comece. Da maneira que você puder, comece. Por que que eu acho isso muito importante? Ainda que a gente sinta um medo danado, uma incompetência danada, danada bem goiano, né? Então, ainda que a gente se sinta. Tem uma expressão que eu acho muito engraçada, né? A mosca do cocô do cavalo bandido, quer dizer, totalmente sem glamour, sem capacidade, sem nada. Por quê? Porque muitas vezes eu vejo o trabalho da direita hoje, que é um trabalho de formiguinha, que é o mesmo trabalho da igreja, de uma maneira geral, que é um trabalho de formiguinha, mas cada dia mais as pessoas estão encontrando, talvez até pelo o número de informação que nós temos, né, pela informação à mão, né, pela tecnologia, pela internet, etc. Hoje a gente tem mais informações. Então, até em função disso, hoje a gente tem mais noção. Antigamente a gente achava que a gente estava isolado, que a gente era o único, um marciano, um alienígena, pensando que nós estávamos sozinhos nos nossos pensamentos, nos nossos valores, nas nossas lutas, na maneira de enfrentar a vida, enfrentar os problemas, até mesmo politicamente, né? Ou religiosamente, e hoje, graças a Deus, graças a essa informação e dessa divulgação da informação, hoje nós vemos que nós não estamos totalmente sozinhos. Então, ele disse: da maneira que você puder, comece. E um dia você vai estar aqui, tá, meu querido? Meu querido Alan dos Santos e tantas outras pessoas que eu admiro. Então, eu quero aqui muito, muito, embora isso tome um tempo enorme, porque eu sei que você tem mais o que fazer, mas o que eu quero dizer com isso? Eu valorizo cada um de vocês que tem vindo, que tem assistido, que tem colocado, ainda que você não coloque seu like, que é muito importante, ainda que você não faça nenhum comentário, que também é muito importante, faz com que o canal cresça, cresça, cresça. Você acha que não? Eu sei que cada um de nós tem a nossa correria, você já faz assim um favor imenso de assistir, muito obrigada. Mas, por favor, se inscreva, acione lá o sininho das notificações, que eu não preciso de eu ficar mandando lá, incomodando você. Então, se inscreva, faça suas notificações, faça seus comentários e dê o gostei, porque isso impulsiona de uma maneira que você não faz ideia. Então, lembrando, nós estamos na campanha, eu estou na campanha, você me está me ajudando, na campanha dos 100 mil inscritos. Viviane, quantos você tem, Viviane? Olha, a última vez que eu conferi, acho que eu estava com 32 ou 33 inscritos.
para quem começou há poucos dias, eu estou mais feliz que pinto no lixo, que é uma expressão também goiana. Então, assim, eu estava até contando, gente, se algumas pessoas que estão próximas de mim ouvir, ainda bem que há poucas pessoas sabem quem são meus parentes, né? Então fica fácil de eu falar determinadas bobagens, né? Um amigo meu estava dizendo assim: ah, Viviane, manda um presente, alguma coisa para mim. Eu falei assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Como eu não tenho talento para poder vender o meu corpo, então eu vou fazer o meu only, talvez nem possa poder falar essa palavra aqui, fans. Se você sabe o que é only e não posso falar o restante fans, talvez você não saiba o que significa. Então eu também vou descobrir há poucos dias, tá? É uma página que você cria aí, né? Nesses websites da vida que você vende imagens, imagens do seu corpinho. Como eu não tenho esse ai, meu Deus, meus talentos vão me matar agora. Como eu não tenho esse talento, eu preciso de grana para poder pagar, melhorar isso aqui, né? Montar isso no estúdio, poder conversar mais, elaborar mais vídeos e mais pesquisas para você, minha querida comadre, para você, meu compadre, para você, meu afilhado, que é Dindinha, amadinha, ama você demais. A gente precisa de dinheiros em um dado momento. Isso aqui vai dar uns dinheiros que eu vou investir para que você cresça, para que você cresça no seu conhecimento. E, de novo, por que eu vou falar do canal do Brasil Paralelo? Como eles começaram, duas pessoas, né? Duas pessoas falam assim: ah, vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre isso, que a gente vê informação torta, a gente vê falta de informação, ou talvez só um aspecto, uma ideologia, só, sabe quando você tem várias opiniões e só uma pessoa está falando? Então, nós vamos abrir e vamos começar a falar sobre determinadas coisas. Hoje, eles têm milhões, milhões de colaboradores, de pessoas que visitam tanto a plataforma deles quanto os vídeos do YouTube. Eu acredito que talvez sim, quando eles começaram, 100% de tudo que eles faziam era gratuito. Hoje você tem a opção de assistir na plataforma ou então de assistir no YouTube gratuitamente. Então, por que as pessoas colaboram? Eu ainda não peguei, né, os jeitos ali de colocar colaborações aqui, mas talvez em algum dado momento eu consiga fazer isso. Talvez nos programas ao vivo seja melhor, e como o meu é pré-gravado, não sei se ainda tem essa tecnologia, digamos assim, eu vou pesquisar. Então, por que é importante? Nesse exato momento, o que eu estou pedindo para você? Apenas a sua inscrição, o seu gostei e o seu comentário, que isso faz impulsionar em um dado momento, quando eu estiver mais poderosa na época com relação às tecnologias, aí sim eu vou poder ganhar um pouquinho mais. Então, se você puder e quiser me ajudar hoje, compartilhe. Eu já falei para você que no WhatsApp, quando eu falo só do WhatsApp, pode ser que outros também tenham, mas eu não conheço, tá? No WhatsApp tem ali a maneira de você criar uma lista de transmissão, você põe lá, pelo menos a minha versão aqui, você pode colocar até 250 pessoas. Então, eu tenho umas 2 ou 3 delas, que dá mais ou menos várias pessoas. Todas vão assistir? Não. Todas gostam? Não. Algumas pessoas, né, vêm lá, como eu estava dizendo, lá no meu status, né, lá no WhatsApp, as pessoas vêm, algumas questionam, algumas não falam nada, só passam e olham, e algumas pessoas ainda falam assim, ai, aí mandam, né, mensagem de voz dizendo, ai, política, não me fala de política, mas tudo bem, você está aqui visitando minha casa, o que você vai, se você vai estar na minha casa, você vai ver do que eu gosto, você vai ver quadros, você vai ver travesseiros, você vai ver fotos, você vai ver o café que eu como, o bolo que eu como, que eu vou te servir. Então, você está na minha casa, no meu ambiente, você vai ver determinadas coisas. Você não gosta? Passa e não fala nada. Ou quer emitir uma opinião educada? Claro, eu tenho um amigo que ele. Gente, eu vou falar para você, qual que é o defeito dele? Eu não posso falar o que eu posso ser massacrada. Mas vamos falar assim, né? Ideologicamente, esse é o único defeito dele. Ideologicamente, a gente discorda. Mas o resto é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa respeitosa. Mas aí, de vez em quando, eu chateio ele me chateia, eu dou um beliscão nele, beliscão no sentido, né, de brincar e tal. E a gente se diverte e a amizade vai. Então, agradeço por você assistir, por você compartilhar, por você se inscrever, por você fazer com que a informação seja difundida. Engraçado, ontem eu fui fazer as biozuias, eu estava lá no salão, e eu falei, gente, eu tenho um canal no YouTube, tinha 6 pessoas lá.
a minha manicure, que eu obriguei ela a a inscrever no meu canal, e ela estava até me dizendo que ouviu, já quando eu cheguei lá, eu falei: "E aí, comadre?" Foi ótimo. Beijo, menina. Então ela disse: "Olha, eu estava ouvindo, eu achei muito engraçado, etcétera, muito interessante". Então ela já era inscrita, mas as outras 5 pessoas que estavam lá não eram. E uma dessas, né, então éramos 6 menos uma era 5, fora eu, tá. Então, uma falou: "Ah, não", na hora ela falou: "Ah, eu vou onde que é? Qual que é? Eu gosto desse assunto". A pessoa pegou e já imediatamente se inscreveu. Então, assim, de repente você está do nada: "Olha, minha amiga, minha conhecida, etcétera", ou então: "Eu vi isso aqui, achei interessante", é uma conversa de comadre, a gente vai conversar aqui e a gente vai ver algumas coisas que eu espero que sejam muito, muito importantes. Como eu disse, eu sou especialista não, mas o meu intuito aqui é chamar a sua atenção e que você, a partir dos vídeos, dos links, das coisas que eu vou chamando aqui, que eu vou citando aqui, que você se intere dos assuntos, entenda mais ou menos onde o seu voto ou a ausência do seu voto, a sua postura enquanto cidadão ou a ausência dela vai trazer consequências não só para você, mas para a sua nação. Gente, eu troquei de copo de novo. Eu vou falando aqui com vocês e vou me hidratando, que é muito interessante. Olha, eu quero falar com você sobre o Che Guevara. Lógico, com todo respeito a todas as pessoas que muitas vezes mal informadas começam a se influenciar por alguns tipos de por algumas imagens públicas ou que se tornam públicas. E o Che Guevara, uma vez eu estava com um amigo que morava na Espanha, aí na foto do perfil dele estava ele com uma camiseta do Che Guevara. Eu tentei explicar ali, mas, né, não querendo criar muito atrito, eu só falei: "Olha, se você souber quem é essa pessoa, você não estaria usando isso". "Viviane, eu gosto do Che Guevara". Não tem problema, segue a sua vida, não tem problema. Só que se você vai estudar, lógico, lembrando da perspectiva, se você acha que essa linha de pensamento é ok, ok, todos nós temos nossos heróis, as pessoas que nós gostamos. E e tem outras pessoas que nós gostamos. Então, de acordo com a sua ideologia, de acordo com o seu com a sua visão de mundo, talvez seja interessante para você. Mas outras estão, digamos assim, mal informadas ou têm tão pouca informação que ainda, digamos assim, ostentam, mostram determinadas figuras em que as pessoas, na verdade, não sabem quem são as figuras. Lembrando que este assunto que eu vou falar com você, fazia tempo que eu queria conversar com você sobre socialismo, comunismo, ditadura, etc. E algumas figuras que são associadas a isso, talvez nem saiba. E eu vou falar hoje sobre o Che Guevara. Lembrando que o Che Guevara vai. O que eu vou falar aqui é só um resumão e você vai lá colocar. Você vai lá na descrição desse vídeo. Tem um videozinho lá, talvez de 15, 20 minutos, que a Brasil Paralelo começou com. Começou não, já há meses, é porque agora que eu fui assistir, tive tempo de assistir, dentre as várias coisas que eu tenho que me inteirar. Eu falei assim: não, eu vou olhar isso aqui. É uma lista que eles criaram vários assuntos falando sobre a face oculta de determinados personagens, de determinadas pessoas, de determinados pensamentos, né? E a face oculta, dentre elas lá está esse que eu vou te falar agora, que é sobre o Che Guevara. Quem foi o Che Guevara? Che Guevara era um moço, se não me engane, argentino, de uma família abastada, e de repente ele estava estudando medicina. No último ano de medicina, ele falou assim: olha, eu vou fazer uma viagem de motocicleta, né? Volta, não sei se era volta ao mundo ou volta às Américas, mas é como se fosse todo ele. Tal, todo volta ao mundo numa motocicleta e etc. E ele tinha lá os seus pensamentos revolucionários, inclusive eu vi esta frase e alguém disse esses dias num programa que eu não me recordo aonde, que o Chico Anísio, ele falou assim: "Olha, essa coisa de comunismo, de socialismo, de pensamentos revolucionários, é como se fosse". Eu vou falar doenças de rua, dona de casa, porque, né, eu sou uma senhora e, né, e uma das coisas que eu gosto nessa gravação, vamos chamar de programa, nessa conversa nossa, é que você pode ter crianças ou
menores de idade na sala, que eu não vou falar bobagem, eu não vou falar palavras chulas, etc, que eu pessoalmente, eu acho isso muito importante, que eu não gosto muito de xingamentos, gírias, etc. Foi o ambiente que eu fui criada e respeito quem não foi. Respeito, se o seu linguajar é esse, glória a Deus por isso, e fique aí na sua maneira de ser, na maneira, no ambiente que você foi criado, tudo bem, tá? E o Chico Anísio, né, numa dessas entrevistas, se não me engano, eu não sei se foi no Jô Soares, lá 1900 e onça, que eu era bem menina, ele falou assim: "Essa coisa de socialismo, né, pensamentos revolucionários, comunismo, é como se fossem essas doenças de rua", me entenda, né, essas doenças de rua que a gente pega quando a gente é jovem. Ou seja, vai chegando o amadurecimento, você vai mudando de pensamento, uns não, uns ficam lá a vida inteira, mas como eu disse, cada um tem a sua maneira de pensar e ou porque são enganados, ou porque não foram bem orientados, ou porque talvez em determinado época da vida ele viveu aquele momento, aquela coisa, etc. E ele pensa dessa maneira, respeito, respeito, não tem problema, né? Então, essa coisa revolucionária é como se fosse ele dizendo, o Chico Anísio dizendo, como se fosse uma doença de rua que você pega quando você é jovem, adolescente, né? E de repente passa. Então, voltando ao Che Guevara, quem foi o Che Guevara? Ele foi sim esse jovem, né, como falei para vocês, e nessa coisa ele tinha lá os seus, né, os seus ideais, todo jovem ele fala, né, tem a música dos Beatles, né, que o John Lennon cantava, chama-se Imagine. Ele fala de um mundo sem fronteiras, de paz e amor, ninguém ri, todo mundo igual, etc. Quando na realidade muitas dessas coisas não são possíveis. Pode se tentar, mas onde a gente, você pode observar onde é que se prega muita igualdade, muito tirar dos ricos e dar para os pobres, muito essa coisa de Robin Hood, né? Não funciona muito, né? Mas a gente só vai se dar conta disso em determinada época da vida. Então ele tinha essa coisa, né, de repente ele largou tudo, foi viajar, e aí ele começou a se envolver com pessoas que tinham esses pensamentos revolucionários e resolveu largar tudo e seguir uma determinada pessoa, e essa pessoa foi levando ele a determinados caminhos, que ele se tornou um revolucionário e conheceu de repente a família Castro, Fidel Castro, e agora esqueci o nome do irmão dele, né? Sim, o Fidel Castro, quer dizer, a família Castro, que eles lutavam, né, pela libertação e etc., inclusive libertação em Cuba, e eles tinham essa coisa de libertar o país dos opressores, do capitalismo, da exploração, das riquezas, etc., porque eles queriam um mundo igual, pelo menos é o que eles fazem. A maioria deles, lembra daquela coisa? Quanto mais poder, mais corrupção. Eu acredito, como eu já disse outras vezes, que as pessoas chegam muito bem intencionadas para cargos públicos, etc., né, na política do poder, e em algum dado momento o pessoal chama de mosca azul, né? A mosca azul, a mosca ali do poder, do dinheiro, das negociadas, chegam e a pessoa acaba mudando totalmente. Né? Então, ele conheceu a família Castro, que já tinha aquele movimento, né, aquela luta, etc., e queriam libertar Cuba da opressão americana. Vou aqui abrir um parêntese. Quando, ali mais ou menos em 2020, 2021, mais ou menos, quando eu estava ali na época do lockdown, eu estava em casa, como a maioria, né, de nós estávamos em casa, e eu assisti vários, que eu não vou lembrar de nome agora, só um especificamente que eu vou lembrar, mas eu fui pesquisar tudo de Cuba, porque eu vi esse, inclusive eu estava vendo uma entrevista, 2020, do Augusto Nunes, e ele falou sobre essa série que chama-se, não deve estar agora, deve estar apenas talvez uma versão né, comprada, que você pode comprar, mas na época eu estava assistindo, havia essa série chamada o Cameraman, The Cameraman, né, o Homem da Câmera, que na verdade ele era um repórter. E foi bem na época assim que surgiu as primeiras câmeras as primeiras filmadoras, que na verdade eram enormes, mas ele estava ali em Cuba, e Fidel passando e chamou a atenção dele aquela pessoa com aquele aparelho, etc e tal. Ele falou assim: eu posso entrevistar você? E esse repórter americano. Ele falou, ok. E ele foi ali conquistando a confiança. É uma série maravilhosa. Se você tiver oportunidade de assistir, assista, você não vai perder seu tempo. E ele, se não me engano, durante 40 anos, ele foi
a Cuba, né? Ele foi a cada 10 anos, digamos assim, ele começou a acompanhar o Fidel Castro, etc, etc. Até prático, ele conseguiu ver o Fidel Castro quando ele ainda estava muito, muito debilitado, perto de morrer. Ele, inclusive, chegou a vê-lo. E dentro desses 40 anos, ele foi lá, acho que 4 vezes. Ele ia, passava-se um determinado tempo, não sei se dizer precisamente se era 10 anos, e ia, e ele tinha algumas famílias que ele fez ali um laço de amizades. Olha, eu vou voltar aqui em Cuba e vou fazer esta série, né, de reportagens sobre Cuba, e se você me permite, eu vou vir aqui. Ele tinha amizade ali com umas 3 ou 4 famílias. E ele conheceu essas famílias e ele observou o declínio dessas famílias ao passar desses 40 anos. É uma série muito interessante que conta ali a história né, de Fidel no poder, a evolução, a desevolução, né, o retrocesso de Cuba nesses vários anos que ele esteve lá. Quando você vê Cuba na década de 60, na década de 50, era um glamour, havia um livre comércio, havia um capital, havia investidores, havia cassinos, havia uma vida, havia restaurantes, etc. Aí depois que chegou o Fidel, né, que ele tomou o poder com seus pensamentos revolucionários, Cuba é o que é hoje, depois que Fidel Castro. Ah, não, havia exploração, eles foram colonizados, eles foram explorados, mas havia, por mais que houvesse exploração, mas se você comparar o que era antigamente e o que é agora, simplesmente eles pararam no tempo lá na década de 60 e estão lá até hoje. Né? Ao passo que outras nações evoluíram drasticamente. Por quê? Porque o livre mercado, o livre comércio, o capitalismo, o conservadorismo chegou lá e se implantou, e esses outros países tornaram-se potências. Então, eu assisti uns 3 ou 4 documentários sobre Cuba, que agora eu não vou me lembrar, mas eu oriento a você, o que você achar ali, vai na internet, vai nesses streamings. Eu tenho aqui o Amazon, né, que também tem filmes e tem séries, tem o Netflix, que você conhece, eu não sei algum outro mais que você tenha, mas pesquise assim, veja o máximo que você puder, porque vai trazer cada um deles, desses 4 ou 5 que eu assisti, cada um deles traz por mais que você veja algumas repetições, mas cada um deles vai ver de uma maneira diferente e com informações diferentes. Então, talvez, porque se você vê, principalmente o pessoal da esquerda, eles falam da educação, da saúde em Cuba, quando na verdade, se você precisar de alguma coisa, eles não vão lá. Ou quando eles vão passear também, eles não vão lá, tá? E eu achei isso muito interessante e eu convido a você a estar pesquisar um pouquinho mais sobre Cuba. Né? Outra coisa que eles fizeram, né, que todos eles, existe uma coisa chamada luta armada, em que eles fazem, tanto é que na época eles fizeram isso, nessa luta armada, quando eles começaram nesse processo de tomar o poder, eles foram trazendo pessoas, né, que achavam que eles estavam sendo explorados, gente, com todo o respeito da pessoa da época, cada um sabe o que viveu na sua determinada época, ok? Então, se eles achavam que eles estavam sendo explorados, que eles estavam sendo, subjugados de alguma maneira, e resolveram lutar para a liberdade. Inclusive, em um dado momento, quando, se não me engano, nessa época, Cuba apoiava, inclusive eu não me recordo inteiramente onde que foi, mas uma das coisas que você acaba percebendo nesses países que são comunistas, são socialistas, em que começam a tirar, né, a classe média, a classe que investe, né, os comerciantes, a indústria, eles começam a pegar pesado contra essas pessoas, que são, na verdade, porque o governo ele não gera riqueza, ele apenas recolhe impostos. Então, se não há quem gere riqueza, não há quem gere impostos, então a tendência do país é cair. E qualquer semelhança onde você está é mera coincidência. Se você estiver em algum lugar que isso está acontecendo, né, qualquer semelhança é mera coincidência. Então, eles começaram a trazer essas pessoas para essa luta armada e eles foram de uma maneira que eles conseguiram conquistar o poder.
né? Inclusive, muitas pessoas que estão no poder hoje no Brasil, tá, que tem essa mesma linha de pensamento, foram treinados nessa coisa da luta armada, tá, para a conquista do poder, em lugares como China, como Rússia, como Cuba, tá? Eles chegam lá e falam assim: ó, nós vamos lutar, nós vamos fazer isso, e não interessa o método onde nós vamos chegar. E uma das coisas que diz neste documentário sobre Che Guevara é que ele criou ali um sistema, né, segundo ele, nos diários dele, ele começou a suspeitar de pessoas que estavam traindo a causa, que estavam ali no grupo, mas não estavam agindo como deveria agir, executar ordens como deveria executar, e ele começa a criar um certo tribunal que, com evidências ou não, ele mesmo tomava conta de apagar essas pessoas. E essa coisa foi crescendo de um determinado momento, ele ficou tão descompensado que ele chegava a fazer paredões de pessoas que eram contra o regime e era contra a causa e etc, né? Então ele começava a fazer paredões para poder acabar, né, aniquilar ali o que ele considerava inimigos da causa. E então, assim, por isso que eu vejo que muitas pessoas, e que o interessante que cita nessa face oculta, né, do Che Guevara, é que ele fala assim que eles eram contra o capitalismo, e depois que ele morreu, ele passou a ser um representante da causa, né, que o próprio capitalismo começou a fazer canecas, camisetas, bonés e começou a ganhar dinheiro na imagem dele. E se você, como eu estou dizendo, se você não pesquisou, se você apenas ouve talvez o que alguém falou para você, mas não vê ali o lado oculto, o lado macabro, o lado desrespeitoso, você acaba dizendo: não, isso aqui não é o modelo de pessoa que eu quero para mim, né? Tem um vídeo que eu quero conseguir depois para vocês, em que ele vai na ONU, e nesse discurso da ONU ele fala: no passado, eu estou aqui, lógico, parafraseando, não é exatamente o que ele falou, mas é isso. Ele fala num trecho desse discurso dele na ONU, ele fala assim: olha, no passado nós matamos, no presente nós matamos, e nós continuaremos a matar enquanto houver necessidade. Enquanto nós estivermos lutando pela nossa causa, e quem pensa o contrário, nós fuzilaremos. Nós fuzilamos no passado, fuzilamos no presente e fuzilaremos, até, que inclusive eu acho que é a palavra que ele usou, enquanto houver necessidade, tá? Então, muitos que. Deixa eu só ler aqui o que eu escrevi aqui para vocês, aqui no meu telepronto, tá bom? Então, assim, lembrando que o modo operandis e pensamentos de muitos que lutam pela causa hoje, que são, talvez seja comunismo, socialismo, etc., são os mesmos nomes que vemos no poder no passado e nomes que vemos no poder no presente, que ainda influenciam quem está no poder e tem o mesmo pensamento. Ou seja, nomes que você viu no passado, na política, que talvez você nem faz ideia, né, de quem pessoas que têm essa linha de pensamento, né, essa ideologia, foram treinadas e vão para esses lugares, para a China, para a Rússia, para Cuba, etc. Esses lugares, né, que tem apenas democracia no nome, mas na verdade não é. E uma curiosidade que eu vi, acho que eu comecei a falar nisso, mas a minha fala acabou desviando para outro lugar, uma coisa muito interessante que eu achei, que geralmente essas potências que se dizem comunistas, socialistas, geralmente, não digo que são todas, por exemplo, agora a China tinha essa coisa né, eles eram comunistas, mas em dado momento, acho que com esse, eu vou esquecer o nome dele agora, com esse que está no poder agora, sinceramente não vou lembrar o nome dele, que está no poder agora, né, governando ali a China, ele chegou com esse novo pensamento: espera um pouquinho, ganhar dinheiro não faz tão mal assim. Então ele continua com essa ditadura, com esse pensamento de controle, etc., de vigilância, que você não pode emitir os seus pensamentos, o que você pensa, você não tem liberdade, mas mas o Brasil abriu para o capital, para investimento, para industrialização. Você pode ver tudo que você compra hoje praticamente está made in China, né? Eu lembro que aqui eu trabalhei com o senhor, que, se não me engano, ele trabalhava com plásticos, né, isso há décadas atrás, e um dia
ele se viu praticamente falido, por quê? Porque até então eles tinham indústrias nacionais, mas essas indústrias começaram a ir para a China, né? Então, investimento roubado, empregos roubados, prosperidade roubada, etc. e tal, né? Então, assim, e nesses documentários, eu percebi que porque Cuba quebrou tanto, mais tanto, que ele mesmo, o governo, não tinha de onde sustentar o povo, de sustentar a nação, poder, o povo pelo menos, porque se não havia indústria, se não havia comerciante, não havia quem gerasse renda, então como que ia fazer? Porque o governo, como eu disse, o governo não produz nada, quem produz é o investidor, é a pessoa da indústria, a pessoa que gera, é o empreendedor, ele que vai gerar riqueza, né, e etc. Então, houve uma época que a Rússia estava tão quebrado, mas tão quebrado, que os anos gloriosos, né, durante o Fidel ali, os anos gloriosos de Cuba, quem sustentava Cuba era a Rússia. Então, a Rússia que mandava alimentos, mandava tudo que você pensar, era a Rússia que mandava. E há poucos anos atrás, quando um determinado partido, que eu não vou citar o nome, estava no poder, criou o programa Os Mais Médicos, em que, se você se recorda, ou se você não está sabendo, fique sabendo, em que vieram dizem que era para poder, a desculpa para poder trazer os cubanos para cá não, para o Brasil, era, que eu me sinto brasileira, né, como se eu estivesse aí conversando dentro da sua cozinha, comadre. Então, afilhado, presta atenção que a titia está falando, que a Dindinha está falando, sim, amadinha te ama. Eles trouxeram esse programa Os Mais Médicos, que era para poder suprir uma necessidade de médicos em áreas que não havia, digamos assim, o brasileiro não ia, né? Mas que eles mandaram para lá. E depois foi se descobrir que a maioria das pessoas, eram espiões, outros não tinha nenhum tipo de qualificação, né? Mas pelo menos 70, 80% do salário dessas pessoas era mandado para o governo cubano. Olha a justiça, né? Então é isso, tá? Che Guevara, eu gostaria muito que você fosse até este link, e tudo mais que você achar sobre ele, você vai ver. Viviane, você está errada? Você comente, principalmente você, meu afilhado, que talvez seja tão novo, que ainda tem essas ideias na cabeça, né, que eu talvez não conheça muito bem, e fala: eu discordo de você, Dindinha, Madinha, você está falando bobagem, etc, etc, etc. Outra pessoa que eu gostaria de falar muito com você, é o George Soros, que também, eu vou colocar aqui no link para vocês, nessa série do Brasil Paralelo, Vivendo Seja Brasil Paralelo, não assisto outras coisas também, mas como eu queria falar sobre essas pessoas, e que, né, que bom que eu achei isso há bom tempo, então por isso que eu quero falar com você. Quem é George Soros? Logicamente, eu não vou dar muitos detalhes, mas vou colocar o link aqui para você. Mas ele veio de uma família muito pobre e, de repente, eles mudaram para algum lugar e ele começou a trabalhar em vários lugares até que ele chegou no ramo de investimentos, no mundo financeiro, e ele fez de uma maneira talvez torta, talvez de uma maneira não muito honesta. Ele chegou a quebrar países com a maneira com que ele investiu, né, nesse país, e pela maneira que ele já tinha um conhecimento como funcionava o mercado, ele começou, eu diria talvez de má fé, começou a projetar: não, eu faço isso, que eu vou me dar bem, mas um dado momento, esta minha ação vai quebrar países. Então, houve um dado momento que ele quebrou países, e esses países não ficaram muito bem. Por quê? Porque eles tinham essa coisa de entender o mercado. Então, assim, onde ele pôde, ele cresceu, e a fortuna dele hoje, logicamente, ele usa para, né, o próprio, mas hoje ele se tornou uma dessas pessoas que acham que o que ele pensa, que eu tenho até medo da palavra filantropo, porque quando eu ouço essa palavra, hoje em dia, algumas famílias, algumas pessoas, alguns bilionários dizem que são filantropos, mas ali a face oculta deles qual que é? Tudo que eles estão fazendo são para poder tornar o mundo talvez menos palatável, menos melhor, menos melhor não existe, né? Pior para poder viver. Então,
eu elaborei aqui algumas perguntas aqui que está aqui no meu no meu telepronto, tipo assim, como que você acha lógico que muitas coisas que talvez você está vivendo na sua pele, porque esses filantropos, essas pessoas que fazem bem, que ficam investindo em ONGs, lembrando que tem aquela frase que eu vi dizendo que quem contrata a banda, escolhe a música, ou seja, se eu tenho uma pessoa que me dá dinheiros para as minhas instituições, para essas, né, essas instituições não governamentais, que estão aí para poder fazer o bem, então se eu coloco dinheiros, eu vou começar a pedir ou orientar determinadas coisas, você vai ser talvez alguns alguns, eu não diria, alguns talvez sem noção ou alguns com muita certeza do que estão fazendo, acabam se rendendo, né, aos encantos ou aos pedidos daqueles que contratam a banda e pedem a música, eles começam a lutar por causas, por situações, e de repente nós estamos lembrando que isso é a nível mundial, tá, infelizmente a Terra Brasilis não está fora deste alcance, tá. Então eu vou só fazer umas perguntas aqui para você. Como que está o Brasil, né, de uma maneira geral? Como que está a sua sensação, no termo de crescimento econômico, em termos da criminalidade, você tem essa sensação de agora a palavra em português, está me faltando, tá vendo? Olha aqui, ó, eu aqui, né, precisando da sua ajuda. Com relação ao crime, à segurança, como que está a sua sensação de segurança? Como que está sendo gerido esses, impostos que só vêm aumentando, 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 né? Essa violência que vem se escalando, 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 né? Como que o governo gasta o dinheiro em seus programas, no seu marketing, etc. Então, assim, como que você acha que está a sensação, você como brasileiro, você acha que o Brasil hoje está melhor do que era talvez há décadas atrás, ou talvez em 1 ou 2 governos atrás, qual que é a sua sensação? Lembrando que, sem perceber olha a importância da política, né, minha querida, meu querido. Então, talvez sem você perceber, uma série de coisas está acontecendo, porque pessoas como George Soros está aí, enfiando, palpitando. Eu estava vendo esses recortes, né, que você vê, inclusive foi ali no ex-Twitter, hoje X, e que numa entrevista, né, como a coisa providencial, né, eu ia falar dele, eu vi essa entrevista. Alguém perguntando para ele, esse era entrevistado, e o entrevistador perguntando para ele assim: "Como você se vê?" Ele respondeu assim: "Eu me vejo como quase um deus." Porque com o meu, né, digamos assim, com a minha influência, eu posso ajudar, eu posso direcionar, eu posso fazer uma série de coisas. Então, assim, humildemente falando, às vezes ele diz, né, às vezes eu me pego pensando como eu poderia resolver ou direcionar essa situação. Então, muitos filantropos, muitas ONGs que você vê, principalmente quando você vê determinadas famílias que governam o mundo, determinadas pessoas que têm dinheiros para poder injetar. Quais, por exemplo, o George Soros, quais são as causas que ele ajuda, que ele influencia? Primeiramente na mídia, primeiramente na mídia. Inclusive, quando eu me recordei esses dias, né, que eu queria citar ele, que eu vi esse post dizendo que ele comprou 277 estações de rádio nos Estados Unidos, porque agora daqui um pouquinho vai haver as eleições lá e o Trump está concorrendo, que é um dos mais fortes candidatos, é quase certa, né, que ele seja eleito. Só que o que eles fazem? Lembra do Quarto Poder? Comadre, vai lá e assista. Se você, meu afilhado, você compadre, não assistiu, vai lá e assista. O Quarto Poder fala sobre o poder da mídia nas nossas vidas, o quanto elas influenciam. Então, às vezes você não sabe, mas pessoas como George Soros investem muitos dinheiros na mídia, ou talvez o próprio governo, que é o que está acontecendo agora no nosso caso, pega uma verba de publicidade enorme, que não cabe aqui, e talvez ele elege um queridinho, né, um afilhado,
e dá 60% dessa verba. E essa empresa começa a dizer: "Ó, como ele é lindo, tudo isso está acontecendo, aumento de gasolina, aumento de imposto, falta isso, falta aquilo, corta bolsa isso, corta aposentadoria, corta isso, mas tudo isso é muito bom para você. Tudo para a sua proteção". Lembra disso? Então, o George Soros, ele tem algumas empresas, talvez nomes que você já tenha ouvido falar, um dos maiores nomes que hoje nós temos, principalmente mais o mercado financeiro, que conhece mais, que é o BlackRock, que é o pessoal da Vanguard também, e eles começam a injetar dinheiro, talvez você nem faça ideia, mas eles lucram pelo quê? Pelas minorias. E essas minorias, como diria uma vez o Marco Feliciano, e fala: essas minorias, elas são muito barulhentas, elas são muito agressivas. E essas pessoas ganham dinheiro, talvez a maioria nem esteja lá pela causa, mas, né, a tal da mosca azul, lembra? Então, a mosca azul, dinheiros, sim, eles talvez tenham no coração querendo fazer, porque eles acreditam na causa, eles acreditam que eles também devam ter voz, eles acreditam que principalmente na questão do feminismo, que as mulheres querem ser libertas da opressão masculina, etc. Talvez seja justo, mas talvez a maneira, esses pensamentos que estão sendo implantados, vão fazendo com que a nossa sociedade seja um pouquinho mais virada para um lado assim, que até hoje funcionou dessa maneira, e de repente algumas pessoas que se julgam aí minorias, estão talvez sem perceber, estão indo para um caminho que talvez não tenha volta. Então, quais são as causas que eles atuam, tá? Sobre nessa agenda de tirar vidas nas barrigas dos bebês nas barrigas das suas mães, são essas as causas. Essa coisa de ideologia de gênero, apoiar que uma criança fala: ah, não, eu me sinto algo que eu não sou. Então a gente vai lá e corta o seu genital e você pronto. Cortou o seu genital, você vai ser aquilo que você pensa. Crianças, eu vou ter que correr atrás, de um documentário que foi proibidíssimo, chamado What is a Woman? O que é uma mulher? Alguma coisa Walsh, que eu não vou me lembrar aqui agora, mas eu vou tentar ver o nome dele ali e colocar aqui na descrição. Se você tiver oportunidade de assistir, talvez até tenha nesses streamings para vender, mas o que é uma mulher? What is a woman? Profissionais se recusam, o profissional que sabe o que é, mas como é politicamente errado, né? Hoje, se você disser, você vai ser metralhado, se você disser o que é um homem, o que é uma mulher, você vai ser metralhado, você vai ser escorraçado, talvez você vai ter a sua carreira profissional toda detonada, você vai ser processado, você vai ter os seus bens, vai vir sim toda aquela patrulha, tanto jurídica quanto profissional, etc, e vão aniquilar você. Então, a maioria, eu percebi ali que estavam constrangidos de dizer o que é um homem e o que é uma mulher, e que toda a vida, toda a história, nós soubemos, mas nos últimos anos tem sido proibido. Nossa, o que é política, né? Aí vem o seu governador, ou o seu presidente, ou o seu prefeito, fala: não, agora nós vamos investir na política de ideologia de gênero, igualdade, vamos colocar, todos iguais, gêneros iguais. Vamos fazer o banheiro para todo mundo. Ou vamos decretar que o banheiro agora seja um território livre, tanto homem, mulher, criança, velho, não sei o quê, vá no mesmo banheiro. O que é política, né, comadre? Alguém, um George Soros da vida, injeta dinheiro, faz propaganda dizendo que as vidas negras importam. Importam, lógico que importam. Ah, porque o racismo isso, porque isso. Todos nós, de uma maneira ou de outra, nós somos subjugados, somos julgados, alguém olha para nós e nos olha de uma maneira diferente, todos nós. Mas, lembra, é dividir para conquistar, dividir para conquistar. Então, vou colocar as mulheres contra os homens, vou colocar esses que estão indecisos contra os héteros, que eu esqueci outra palavrinha agora, né? Os homos contra os héteros. Vamos colocar
que determinadas, os brancos contra os negros, etc. Vamos dividir e vamos dar dinheiro. Dar dinheiro para esse povo colocar fogo nas coisas. Vamos dar dinheiro. Aí depois, quando vem um governante e começa a apoiar esses casos, porque alguns determinados linhas de pensamento, não que todo indivíduo, todo ser humano merece respeito. Sim, merece respeito. Mas quando você tem, lembra que eles atacam nas minorias? Mas quando a maioria pensa de determinada forma, não que os outros não tenham direito, mas espera aí, como que eu vou colocar um banheiro, vou abrir o banheiro, que é um lugar íntimo, que você muitas vezes está numa condição indefesa, que crianças vão, pessoas idosas vão, mulheres vão, né? Que de repente você vai, tem um P, que a gente não pode falar, pedófilo, né? Lá, ou um criminoso, um assaltante, um estuprador, vai ali e usa mesmo, mas você está lá sozinha, né, no meio daquele público, e você, de repente, você é agredida, ou uma criança agredida, uma criança sequestrada. Por quê? Porque abriu. Então, assim, tem determinadas. Ou então, gente, cenas íntimas em público, desde a etiqueta manda. Na rua não é lugar público para você se pegar, se apalpar, se catar. Não é. Nunca foi. Mas devido, né, o quarto poder. Ai, gente, eu vou ouvindo aqui, né? Eu começo a falar, eu lembro de determinadas coisas. Não sei se eu estava no Brasil ainda, ou se eu estava aqui há pouco tempo, mas tem anos isso. Eu lembro que tinha um programa que, originalmente, eu não lembro o nome do programa, mas uma pessoa fazia, ele tinha uma linha de pensamento. E, de repente, né, essa pessoa precisou sair, sabe lá Deus por quê, e o Rodrigo Faro foi comandar esse programa. E observei que já nas primeiras participações dele, ele começou a criar ali um clubinho de meninos, tipo Vai Dar Namoro, que tinha, né, antigamente no nosso tempo, namoro amizade, que tinha no nosso tempo, e meninas de 13, 14, 15 anos, que eu nem sei por que os pais deixam, talvez eu também, os pais nem sabem, né, porque as crianças, os jovens, às vezes minha filha também dá nó em mim, né, talvez tenha dado nó nos pais, tal, e não sei nem por que essas crianças estão lá, adolescentes estão lá fazendo aquele programa. E ele, né, sei lá, de repente o menino gosta da menina e, né, tá, vou te querer, não vou te querer, vou te namorar, não vou te namorar. E ali no primeiro encontro ele fala, e aí vai dar beijão, vai dar beijão. E cada beijo ali, eles, né, acabavam fazendo isso, coisa assim, cada amasso que eu era totalmente impróprio. Mas é o quarto poder, programas assim são incentivados. Programa com nádegas e tetas de fora e pornografia, tipo aquele negócio, lembra que tinha antigamente a banheira do Gugu, e tinha aquelas gincanas em que o cara tinha que fazer provas, e tinha aquelas modelos cheias de, sei lá, de lama, de alguma coisa, ele tinha que ir lá jogar, e limpar, e passar a mão. Então, assim, todos ali, lembra do meu professor? Acho que todas as nossas conversas aqui, ele vai ficar famoso. Ele não vai ficar famoso, porque eu acho que uma hora dessa, acho que ele dorme no Senhor, né? Ele já não está entre mais, porque já em 1990, eu fazia o segundo grau. Tá vendo, sobrinho? Você não existia. E nem existe mais essa expressão, né? O segundo grau. 90, 96, mais ou menos, eu fazia o segundo grau. E ele já devia ter lá, talvez uns 50 anos por aí, então eu não sei se ele está vivo ainda. Mas ele era o professor, sim, do liceu, do Liceu de Goiânia. E ele falava, né? A maioria das nossas conversas aqui, ele falava, existem 2 tipos de entretenimento, só que eu não falava de entretenimento, eu falava de leitura, né? Então, 2 tipos de entretenimento, 2 tipos de leitura, duas coisas que te chamam a atenção. Uma daqui para cima, vai mexer com o seu raciocínio, com o seu intelecto, com a sua inteligência, vai abrir os seus conhecimentos daqui para cima. E de outros ele falava daqui para baixo, não vou localizar mais, né? Porque ele era muito fino, muito elegante, né, na época. E ele falava assim: olha, da cintura para baixo, genitaliamente falando, comadre. Compadre, você sabe do que eu estou falando, né? Então, existem pessoas como George Soros, que são filantropos, que pegam toda a fortuna dele e vai para um determinado local e vai investir em vários lugares do mundo. Inclusive, um dos lugares que ele injetou dinheirinho foi na produção de
agora eu não sei se de maconha, isso não pode nem falar maconha, né, daquela erva, de um ilícito, o pessoal fuma, né, o tal dos baseados. Então, por quê? Para poder, implantar, para pegar famílias, desfavorecidas e fazer o cultivo, hã, de pequenos produtores para que eles tivessem uma renda. Mas renda que vai gerar o quê, cara pálida, né? E depois desta erva, isso aqui vai para o mercado e vai ali às portas para que os ilícitos comecem na vida de alguém. Mas é tudo para o seu bem, tudo para a sua proteção, tudo porque eu sou bonzinho e eu quero ajudar as famílias, eu quero ajudar a sociedade, eu quero que, já que eu penso que eu sou um semideus, eu quero direcionar a sociedade para determinado lugar. É, meus queridos, não é fácil não. Então, um dos últimos assuntos que eu quero trazer aqui para você pode ver que eu estou um pouquinho mais sem graça, mas não se preocupa não, tá? Eu disse para vocês que como diria minha avó, né? Cada um no seu canto padece o seu tanto. Então você tem as suas preocupações aí, eu tenho minhas preocupações aqui. Eu, sinceramente, de novo, não estava querendo muito gravar, mas devido à necessidade, né, de conversar com você, meu afilhado, que é Dindinha, amadinha, amo você demais. E você, comadre, você, compadre. Então, assim, eu começo, né, melhorar aqui os meus ânimos, que até eu estou descobrindo que está sendo uma terapia falar com vocês. Então, eu não estava muito afim, mas não, vamos fazer, eu tirei esses dias para isso e vamos tocar o barco, né? Porque conhecimento é poder. Lembrando, comadre, presta atenção, compadre, que eu também quero falar com você. Lembrando que eu não sou especialista. Não sou especialista. E nem tenho aquele. Cada um tem um estilo. Eu já disse para vocês que o meu intuito aqui não é trazer notícias, não é nada disso. É para você observar que onde você menos percebe, a política está envolvida. Nós falamos do Che Guevara, que era um cara que nasceu na Argentina, que de repente teve ideias revolucionárias, saiu da Argentina, se juntou a Fidel Castro lá em Cuba, porque Cuba estava vivendo a opressão de países que colonizaram, que estavam governando o país, em que as pessoas tinham alimento, tinham roupa, tinham trabalho, o país estava prosperando, mas eles se achavam que eles estavam sendo oprimidos pelo capitalismo, oprimidos pelos Yankees, oprimidos pelas nações que vêm nos governam. Tudo bem, cada um passa. Só que este Che Guevara, que não tem nada a ver, é um cidadão argentino que se juntou à família Castro e hoje Cuba tem um governante política que levou Cuba a ser o que é. Eu não gosto. Lembra quando a gente falava? Até hoje as pessoas me ligam e falam, Viviane, não gosto de política. E eu entendo, porque você não entende, eu não entendia, e eu estou assim na ponta do iceberg, do oceano, não é nem a ponta de iceberg, né? Na gota do oceano que é a política, do oceano dos porões da política. Eu estou aqui caminhando, eu estou aqui engatinhando, como uma criancinha que aprende a engatinhar, que vai andar, e que um dia vai andar erectus, erectus, ok? E qual que é o meu intuito aqui? Para que você entenda que um George Soros da vida, dessas famílias que governam, que tem trilhões e trilhões e trilhões de dinheiros, e fala, quer saber? Eu vou influenciar o mundo com os meus pensamentos. E ele financia pessoas que vão se tornar políticos, por isso que eu sempre falo, não só na época das eleições, mas no seu dia a dia, fala, peraí, o que é isso? Olha, eu simpatizo com este partido, mas o que esse partido prega? Lembrando que às vezes você gosta, o brasileiro, pelo que eu observei até hoje, ele vota na pessoa e não no partido, quando quem governa é o partido, não é a pessoa. Então, se o partido apoia essas causas minoritárias, desencarceramento de criminosos, ou seja, o que é desencarceramento? É dizer, prender não resolve, punir não resolve. O que resolve, então? Então, se você tem essas pessoas que apoiam essas causas, não, o meu partido acha que a mulher tem direito a tirar a barriga, a tirar o bebê das suas barrigas,
até com 9 meses de idade, que estavam querendo passar esses dias no Brasil. Então são essas coisas que você acha que não é política, ou então esse candidato que você acha, sei lá, bonito, fofo, inteligente, galã, ou que você acha que luta pela sua causa, vai ver o que o partido dele pensa. Vai ver o que os correligionários pensam. Então talvez você não saiba que uma facção criminosa está apoiando o seu candidato. Eu, de novo, citando o canal do Frank, que eu já falei para vocês, o canal do Frank, que um dos primeiros vídeos que eu fiz para você foi sobre o Frank, que estava sendo entrevistado no Fala Glauber. Ele é ex-membro do PSC, e ele fala, o próprio Fernando Beiramar, ele fala, não, nós financiamos políticos. E hoje eles chegaram ao nível que eles estão décadas, né, aí, de pagar políticos, né, para que sejam candidatos para que cheguem no poder e comece a direcionar leis que facilitem a vida deles. Juízes que, quando tiverem ele ali, não, peraí, esse aqui pagou, então eu tenho que liberar, eu tenho que fazer vista grossa. Políticos, personalidades, eles dão dinheiro para determinados artistas falar, se comportar de uma certa maneira que vai influenciar você. E você vai achando tudo normal, que na hora de você votar, você não faz ideia de quem você está votando. O próprio Fernandinho Beiramar falou, não, nós temos juízes, nós temos promotores, nós temos políticos, há décadas, há muito tempo. Mas você não sabe disso, porque você não gosta de política, com todo respeito, eu também não gostava. Eu também não sabia o que era. Então, essa conversa de comadre, eu estou aqui só para poder conversar isso com você. Toma o seu café, faz as suas coisas, não me veja, só me ouça. Deixa lá no seu radinho, que não é no radinho, no seu telefone, no seu computador, onde que você quer. Aumenta o volume e vai cuidar da vida. Lá na década de 80, década de 70, até 90, a gente ouvia o rádio, você ouve o rádio na sua casa. Ok? Então é por isso que eu estou falando. Mudando de assunto, vamos falar do Paulo Figueiredo, que é um canal, de novo, que eu gostaria de fazer um especial, lembra que eu estava falando sobre canais? Mas eu comecei a falar sobre determinados assuntos e parei, mas vou voltar a fazer. Paulo Figueiredo, eu já falei para vocês, que ele é um jornalista, ele já trabalhou muito, se não me engano, se não estiver enganado, também no mercado financeiro, etc. E hoje ele dedica-se praticamente no jornalismo. Ele saiu do Brasil, porque quando começou, né, o chandalianismo, que é uma palavra que eu estou inventando aqui agora, ele começou a ser perseguido. Não, aliás, não, foi bem antes, acho que, não sei se foi ele, se foi Constantino, que quando a Dilma se elegeu, ou se reelegeu, ele falou, não, eu vou sair do Brasil, porque isso aqui vai virar uma coisa que você está vivendo, que coisa que se transformou. Então ele foi morar nos Estados Unidos. Mas mesmo lá, ele tinha bens no Brasil, tinha dinheiros, etc., recebia muitas doações, né, Pix, etc. Manda o Pix, não sei o quê. Então essas contas dele foram, né, que é o modus operandi, quando eles querem aniquilar você, eles calam a sua voz, tiram os seus pertences, tiram os seus ganhos. Então eles acabam com você. Como? Financeiramente, e acabam com a sua voz, que foi o que aconteceu com ele. Então hoje ele está praticamente banido, você apenas com VPN, você consegue ouvi-lo no YouTube e outros. Ele lembra que eu falei que o Louca saiu, o Rumble saiu do Brasil, ele utilizava essas plataformas, mas coisas ainda estão por vir da mesma maneira que o Congresso americano, né, que o que eu queria falar com você hoje seria os desdobramentos, né, o desenrolar da visita que eles fizeram, acho que em março, quando ele juntou os jornalistas parlamentares, o Alan dos Santos, o Figueiredo, o Constantino, outras pessoas, acho que o Constantino foi. Uma pessoa que eu quero trazer aqui, que é uma juíza, que eu vou esquecer o nome dela aqui agora, que depois eu vou colocar aqui para vocês. É uma juíza que começou a falar, discordar, apontar, os mandos e desmandos, e ela foi destituída do cargo. Tiraram até, porque você sabe que tem uma lei no Brasil que juiz, não sei se você já viu, alguns juízes, que quando se descobriu
que eles faziam falcatruas, eram corruptos, né? Recebiam dinheiros para aliviar para determinadas pessoas. Ou então houve um caso no Nordeste. Gente, ó, o pessoal, não sei se você está ouvindo, mas o vizinho aqui está usando aquele quebrador de, de concreto, que até a minha mesinha aqui, ó, tá tremendo. Não sei se você está ouvindo, está sentindo a imagem fazer isso aqui, tá? Então, não sei o que Grilo, o nome da juíza. Ah, me perdoe, eu vou escrever aqui. Que depois você pode procurar, né? Pode ter entrevista dela no Brasil Paralelo e outros lugares. E ela. Eu estou tentando lembrar o nome dela, por isso que eu estou aqui dando essa enrolada, mas tudo bem, eu vou esquecer essa parte. E ela foi. Então, esses juízes que corromperam de uma maneira ou de outra, então o que eles foram? Eles foram aposentados, eles não foram presos, não foram punidos, não foram nada, eles foram compulsoriamente aposentados com o mesmo salário. Ela, como juíza, quando começou a falar contra o sistema, contra as arbitrariedades, contra as coisas que estavam acontecendo, o que ele falou assim? Não, agora você não juíza mais. Você não juíza mais. Não aposentaram, mas meio que encerraram a carreira dela. E ela continuou com os ganhos durante o tempo, só que agora, por último, até os ganhos dela tiraram. O que ela fez? De uma maneira muito inteligente, caladinha, juntou as coisas dela e foi para os Estados Unidos. Chegou lá, pediu asilo, comprovou que ela estava sendo ela estava sendo politicamente perseguida, contou a história, pegou os anexos, né? Pegou as provas e hoje ela está lá como exilada. Pegou tudo que ela tinha no Brasil, vendeu e foi para lá. Então ela está como exilada política lá. Então ela foi uma das pessoas que foram em Washington, no Congresso, e começou né, o Paulo Figueiredo e outras pessoas, Alan dos Santos, de vários parlamentares, tanto deputados como senadores, foram lá fazer uma visita e uma pessoa os recebeu e disse: olha, está acontecendo isso no Brasil. O Brasil está caminhando para uma ditadura. A ditadura do judiciário. A ditadura de quem começa a falar contra o sistema, falar contra contagem, né? Quando tem eleições, começa a falar alguma coisa, né? De contagem, de quem venceu, quem não venceu. As arbitrariedades jurídicas. Então, qual que são os desdobramentos? Se não me engane, o próprio Elon Musk, se não me engano, semana que vem, ou essa semana, eu não acho que semana que vem, ele vai testemunhar. O Rumble também vai testemunhar o mesmo modus operandi do aleixandrismo, novo nome aqui que eu estou colocando para vocês. Então, os mandos e desmandos nas plataformas em que o Elon Musk falou assim: olha, o dedinho do Moraes foi na balança para poder favorecer. Lembra que na época das eleições, o meu ex, ele foi proibido de usar o palácio, proibido de algumas viagens internacionais que ele fazia, não podia, sempre que em todos... Vamos ver essa eleição, como é que vai ser agora. A próxima presidente, como é que vai ser, né? E um dos escândalos que eles apresentaram, né, inclusive que vai aparecer, né, quando Elon Musk for falar, você olha, o próprio departamento, não tem TSE, o TSE inventou um departamento, ele inventou um departamento, criou, né, inventou a palavra feia, então ele criou um departamento, então, olha, esse departamento citou isso e você tem que fazer isso, quando, na verdade, quem criou o departamento, como se ele dando a ordem, ele lá executasse, dizendo, olha, esse departamento aqui diz que você tem que fazer isso, sendo que quem criou foi o próprio. E sempre tudo, isso aqui está no sigilo, então você não pode dizer que foi a gente. Então, qual que é o desdobramento? Nesta semana que vem, o próprio Paulo Figueiredo foi convidado, ele e outras pessoas, foi convidado a testemunhar, então ele vai levar evidências, documentos, relatos do que aconteceu no Brasil, o que está acontecendo ainda no Brasil, né? E se por bem, se no final de todo esse processo, como o Rumble foi chamado, possivelmente o Facebook vai ser chamado e outras plataformas serão chamadas, e eles não podem mentir, porque se eles mentirem, eles vão presos, eles têm que apresentar. Então, se no final de tudo... qual que é o problema disso?
ou talvez você que não pensa, que esteja apoiando tudo que ele está fazendo, qual que é a implicação disso para o Brasil? Se os Estados Unidos, justamente com outras instituições que cuidam dessa, né, dessa coisa da democracia no mundo, se eles entenderem que o Brasil está se comportando de uma maneira, digamos, até criminosa, de uma maneira errada, de uma maneira ditatorial, começa a haver sanções. Lembra quando a Rússia começou a lutar contra a Ucrânia? Todo mundo falou assim, não, é uma ditadura, isso aqui não... já há certas sanções lá na Rússia já há muito tempo, e quando da Ucrânia, não, essa luta, essa guerra é desumana, é desproporcional, não pode, é ilegal e etc. Então, o que eles fizeram? Começaram a trazer sanções econômicas, ou seja, você não vende, você não compra. Como hoje a maioria dos países, uma das principais rendas que eles têm é o comércio internacional, está tudo interligado. Então, se eles considerarem uma das sanções, uma das coisas que podem vir a acontecer, é que o Brasil, sendo considerado como uma ditadura, então esse poder de comércio não vai ter. Ele não vai poder receber, nem dar, nem doar, nem fazer nada. Então o comércio está fechado, quer dizer, ele vai começar a viver dentro dos seus próprios recursos, sendo que muita coisa que a gente precisa e utiliza vem, tanto a gente vende commodities, o agricultor vende, o produtor vende, a indústria vende, tanto quanto importa. Então o país vai ficar ali sem recursos. E a tendência lembra das sanções que aconteceram em Cuba? Pois é, a gente pode se tornar uma Venezuela, uma Cuba, que a Cuba também, a Venezuela também é considerado como um país narcoditador, e o nosso Brasil está sendo considerado narcoditador também. Aí a gente vai se tornar uma Venezuela da vida, vai se tornar uma Cuba da vida, entende? Então, assim, é isso que faz. Na semana passada, enquanto eu estava, você viu que hoje eu não divaguei tanto, né? Eu fiquei aqui mais focada. Mas na semana passada, enquanto eu estava conversando aqui sobre essa coisa do Elon Musk, né? Não é nem sobre ele, sobre essa coisa, essa nova jurisprudência, essa nova Constituição que está, esses novos ministros que eles estão começando a governar, a tomar decisões que não é deles. Lembra que eu disse? O legislativo vai fazer as leis, o Senado vai aprovar ou não. Eles vão, até enquanto eles chegam a um consenso em determinada lei, o presidente sanciona a lei. Seja na economia, seja no direito, seja onde que for. Então, o judiciário, ele é o guardião da lei. Guardião da lei. E me fez lembrar uma passagem que está ali no livro de Deuteronômio, capítulo 17, e começa no versículo 14, eu não vi onde que terminou, perdoe, vou colocar aqui no final. Foi uma pregação que eu vi há anos atrás, da irmã do Márcio Valadão, da Igreja da Batista da Lagoinha. Sim, eu tenho meu crente card, comadre. Não se decepcione, não se decepcione com a Didinha, compadres, né? Lembra que antigamente não discutia futebol, política e religião? Hoje sim a gente conversa, que a gente aprendeu, né, que a respeitar todo mundo. Então, se você não é o seu espectro religioso, não tem problema. A gente vai continuar com comadre, compadre, meu afilhado, do mesmo jeito, ok? Então, eu me lembrei dessa passagem, que essa irmã, que eu vou esquecer o nome dela, a irmã do Márcio Valadão, que inclusive, né, jubilou, se aposentou, da igreja da Batista igreja da Lagoinha Batista, lá do Batista da Lagoinha, lá de Belo Horizonte. E ela, numa dessas pregações, ela falou assim: olha, 3 coisas que um rei não deve fazer e uma ele tem que fazer. E algumas traduções, algumas bíblias trazem as obrigações do rei. E ela falava 3 coisas que um rei deve... Já é uma pregação maravilhosa que eu vi no mínimo uns 15 anos atrás, até hoje, aqui é o martelo na minha cabeça, até hoje. Sempre que eu tenho oportunidade de falar nas igrejas, eu falo sobre isso.
Aí ele fala, né, de Deuteronômio, ali no 17, a partir do 14, ele fala assim: olha, seriam conselhos para um rei, para quem governa uma nação. Conselhos para quem governa uma nação. Então, um dos primeiros desses 3 conselhos, coisas que o rei não deve fazer, vamos contextualizar, que um governante não pode fazer. Tudo isso para falar do nosso judiciário. Tudo isso para falar né, do que vai acontecer, do que já está acontecendo, das investigações que já estão acontecendo lá no parlamento americano, no Congresso americano. Tudo isso para falar sobre isso. O que um governante tem que fazer para que o seu país vá bem e que ele não deve fazer para que o país vá para um caminho que não é muito legal. Coisas que o governante não pode fazer. Está lá na Bíblia, tá? Se você crê, não sei. Mas aqui converte com Madre e a gente conversa sobre várias coisas. Vamos pensar um pouquinho, né? Vamos contextualizar a Bíblia. Então ele fala, o que o governante não pode fazer? Primeiro, que um estrangeiro não governe você. Não ponha sobre vocês um rei ou um governante ou qualquer que seja estrangeiro. Ah, o que tem a ver um estrangeiro? Se um filho seu for machucado, se um filho seu levar um tiro, muitas vezes as pessoas perguntam assim: "Ah, mas você não está no Brasil? Por que você faz programas, né, faz essas conversas? Por que você tem esse canal? Falar sobre política, sobre o Brasil. Por quê?" Na cabeça de muitas pessoas não entendo que mesmo eu estando esses dias a minha filha perguntou isso para mim, e não é. E geralmente quem está fora, as outras pessoas acham que a gente não tem direito a se doer ou até mesmo a palpitar sobre o que está acontecendo. "Ah, você está fora, por que você está palpitando?" Geralmente quem pensa o contrário, né, geralmente. Então assim, eu mesmo estando fora do Brasil, eu tenho amor ao meu país. E me dói saber que o brasileiro está passando determinadas coisas, porque está sendo governado por, não vou falar o nome porque eu não quero ser presa, por pessoas que não deveriam estar lá, que não têm as melhores das intenções. Que coisa que eles estão fazendo conscientes, que vai prejudicar o país, mas como está sendo bom para mim e para o meu umbigo, eu vou fazer. Tá? Então, assim, imagina um estrangeiro que não tem ligações, não tem amor, não tem nada, não é a terra dele, não é o povo dele. Então, o livro de Deuteronômio é um livro da lei, né? Então ele fala, olha, então ele orienta para que o governante, para que o rei haja em favor do seu povo, ame o seu povo, que faça com que a sua nação vá bem, que ele não seja estrangeiro. Ou seja, não coloque no poder alguém que não ame e se doa e torça e sofra pelo seu povo, pela sua nação. Primeiro mandamento. Segunda coisa que o rei não pode fazer: não comercialize, não vá no Egito, não compre cavalo. Em algumas versões mais antigas, ele fala: não compre cavalos do Egito. O que é isso, comadre? Você nunca ouviu falar isso, né? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Por quê? Ele fala assim: não volte para o lugar onde você foi escravizado. Então, você conhece um pouquinho, se não conhece, né? Eu vou te dizer aqui em 2, 3 minutos. Você sabe, né? Está ali em determinado ponto da história. Israel esteja como 400 anos como escravos no Egito. E Deus fez tudo aquilo, mandou praga e mandou Moisés e abriu o mar vermelho e etc para poder libertar o seu povo para levar para uma terra prometida. Então o povo que não era escravo, ainda que tenha sofrido 40 anos no deserto e teve que conquistar novas terras, mas ali, ainda que houvesse tantas lutas, tantas dificuldades, mas eles tinham o poder de decidir o que eles queriam fazer enquanto nação, enquanto povo, enquanto família. Eles tinham, como não eram escravos, eles tinham direito de tomar decisões enquanto nação, para poder dizer, não, quero criar o meu filho assim, eu quero que a sociedade seja assim, eu quero que o livre mercado, eu quero poder adorar,
eu quero poder comercializar, eu quero poder servir a Deus, eu quero criar os meus filhos, a minha família, a minha sociedade com esse valor. Então, quando, ali na Bíblia, no livro de Deuteronômio, que é o livro da lei, fala assim, ó, não volte no lugar que te leve para longe dos seus conceitos e valores. Parafraseando, mais ou menos isso. Então, lugar que você foi escravo, que você não tinha opções, em que você era hostilizado, em que você era que era tirado o seu poder enquanto cidadão, não volte lá. Não se coloque nessa posição de risco. Eu estou aqui se contextualizando. Por último, não se envolva com muitas mulheres, porque se você envolver com muitas mulheres, você vai tirar o seu foco, que é governar o seu povo bem. Ah, Viviane, contextualizando para a política. Fala ali de moral, né? De moral. E é uma coisa que falta. Então, a partir do momento que você começa a sair dos seus valores, entra a corrupção, entra os desmandos, você começa a sentir-se um deus, o dinheiro vai falar mais alto. Então, todos os seus valores, tudo, não, para aqui. É pela causa, vamos roubar. É que o partido cresça, vamos desviar recursos. O povo está sofrendo, o povo está perecendo, mas a sua moral, a maneira que você pensa que não interessa os fins, não interessa os meios, o fim é esse, eu vou seguir. Para poder resumir, não vou falar muito. Uma coisa que o rei, o governante, tem que fazer. Tenha uma cópia do livro da lei na sua cabeceira, para que você possa meditar. Aí, quando eu lembro de todas essas atrocidades, tanto da parte de governar, de administrar, quanto da parte jurídica, quando na semana passada eu estava conversando com você, né, sobre essa coisa, os processos que estão acontecendo lá fora, que vem das outras cidades jurídicas, tirando presos políticos, pessoas que outros anos, se você pegar, se você for no YouTube, qualquer, né, no Google, colocar manifestações, manifestações do Planalto, manifestações no Ministério tal e tal, os próprios Black Blockers, que segundo é uma torcida aí usada para este fins, paga para poder trazer o caos. Em vários momentos, esse pessoal da CUT, do MST, que invade, quebra. Entre vários momentos da história no Brasil, essas pessoas fizeram. Mas agora, recentemente, mais de 1.500 pessoas foram presas. Não houve flagrante, não houve. Agora eu vou esquecer o nome, né? Audiência de custódia, que tem que ser feita dentro de 24 horas. Não tem nada que prove, nem tem nada substancial, não tem imagem, não tem nada, não tem digital, não tem nada dizendo que você estava quebrando. Você apenas estava lá. E tem gente que nem foi lá no Congresso, né? Nos Três Poderes, na Praça dos Três Poderes. Tem gente que nem foi lá, só porque estava no acampamento no dia. Existe uma coisa dentro da lei que eu, dizendo, de novo, eu não sou advogada. Gente, eu falo que eu vou falar pouco, mas olha, tem uma hora e 20 minutos, gente, eu adoro falar com vocês. Mas são coisas que você, se você quiser parar, em qualquer momento você para de assistir. Ah, não, eu parei aqui, depois eu vou lá e continuo. E se não quiser continuar, não tem problema. Mas como eu disse para vocês, o meu intuito aqui é para poder abrir os seus olhos. Quem é você, Viviane? Eu sou braçal. Estudei um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo, eu tenho algumas paixões, estudei algumas coisas. Mas quem é você? No fundo, no fundo, eu não sei nada, mas o que eu, quando o Paulo fala na Santa Ceia, né? Da maneira que eu aprendi, eu estou ensinando, estou passando para vocês. O que eu estou ganhando com isso hoje? Nada. Nada. Talvez eu ganhe um processo, talvez alguém me ache.
Deixa eu só abrir um parêntese aqui, tá, comadre, compadre? Eu vou criar uma. Lembra de um vídeo que eu fiz para vocês? Um dos vídeos que eu fiz, que é Cadê as provas? Eu vou criar um playlistzinho, tá? E vou colocar nessa playlist, porque eu tenho visto várias coisas associadas a esse pessoal que fala cadê as provas, que houve corrupção, que alguém que deveria estar preso está governando, um dos, né, que está sentado na cadeira, não, ele não fez, foi mentira, ele não fez. Cadê as provas? Cadê as provas? Então, aí tenho visto vários vídeos, eu tentando fazer o download, então fazer uma copiar de tela. Se o vídeo não ficar bom, mas foi a maneira que eu consegui fazer. Se eu não conseguir fazer o download, foi a maneira que eu coloquei. Esquece a imagem, só ouve, esquece a feiura, enquadramento, o que aparecer lá, as letrinhas, só ouça. Pessoas, inclusive já tem lá no canal Palocci falando, olha, o Odebrecht deu dinheiro assim, o Instituto Lula ganha dinheiro assim, lá, tá tudo lá. Deve ter uns 2 ou 3 vídeos nesse sentido. Aí eu vou colocar cadê as provas 1, cadê as provas 2, cadê as provas 3. Eu vou começar a numerar, porque cadê as provas original, grandão, tá lá, então esse vai ser cadê as provas 1, 2, 3, 4, 5, até tudo que eu for colocando, vou colocar nesse playlist. Então você, please, assista. Para quê? Para que numa próxima eleição você não se esqueça quem te deu uma surra. Se alguém dos seus familiares. Gente, eu tinha mais um assunto para falar com vocês, lembrei agora, mas eu não vou falar, vou falar no próximo vídeo, que é sobre as maravilhosas, as inquestionáveis, que no começo eu falei, né, que eu ia falar das inquestionáveis, das maravilhosas, mas não vai dar tempo. So sorry, me desculpe, que eu já tô aqui falando demais. Tá? Então, só lembrando aqui para poder fechar o assunto e falar meu beijo, muito obrigada. Eu vou fazer uma playlist só disso. Então, todo que eu for achando, me vai ali e assiste, tá? Então, tem Palocci, tem Gilmar, próprio Gilmar, dizendo, gente, era o governo da cleptocracia, quer dizer, do roubo. Eles fizeram isso para se perpetuar no poder. Não sei se foi ele que disse, gente, eles fizeram isso, não foi para poder gastar e comprar carro e cair na esbórnia, não, porque cair na esbórnia e comprar coisa enquanto eles estão no poder, né? Tem várias maneiras de fazer, mas este dinheiro, essas falcatruas todas, eles fizeram, não foi para poder gastar com relógio, com não sei o quê. Não foi para isso, foi para o partido, para o plano de poder perpétuo. Inclusive, se não me engane, foi o Zé Disseu que teve um post dele esses dias dizendo: se o governo for bom, que fique 20 anos. Mas é bom para quem? Da perspectiva de quem? Me explica qual ditadura, que é uma ditadura, se é só uma pessoa perpetuada no poder, é ditadura. Me cite países que têm ditadores, tem pessoas lá perpetuamente no poder, que o país está bem, que os governados estão bem, que o público, o cidadão está bem, a sociedade civil está bem. Quem? O que garante a democracia, o que garante as liberdades, a alternância de poder. Alguém vem, foi bom, elege. Alguém não foi bom, a gente tira. Deveria existir no Brasil o tal do recall. Recall é algo que tem, se não me engano, nos Estados Unidos. Deve ter aqui também, mas eu não sei, eu acredito que não. O recall que é, eles fazem algo, tá com defeito, recolhe tudo. Um governante, um governador, um órgão que não foi bom, ele faz essa pessoa não foi boa, vão tirar ela, novas eleições. Eles chamam de recall. A pessoa não tem que ficar todo o tempo, tem que cumprir o poder dela. Não, não precisa. É o recall. Deveria ter, né? Deveria ter. Deixa eu fechar, querida, querido, sobrinho, lindo, afilhado de Dindinha. Beijo. Então, qual que é a coisa que o governante tem que ter? Uma cópia do livro da lei na sua cabeceira, para que ele esteja sempre lendo e meditando e tendo temor e lembrando para que ele está ali. Lembrar do temor do Senhor, dos valores da sociedade, que não pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a corrupção, nem para a prostituição. Ele tem que estar focado. Ele pode ter uma vida, ele pode ter uma vida.
mas que as outras paixões da vida não façam com que ele se corrompa. Tudo isso por quê? Por que, Viviane, você se lembrou disso? Porque o nosso livro da lei, a nossa Constituição, está sendo violentado, nome bonito. Está sendo desrespeitada, está sendo violentada. Uma nova interpretação, um novo progressismo, que ainda quero explicar do pouco que eu sei, trazer pessoas que expliquem o que é o progressismo. O progressismo são essas pessoas que ignoram toda essa sabedoria milenar, essa noção de família, de justiça, de governança e etc, 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 que tem funcionado. Não, peraí, vamos mudar isso aqui, vamos ficar mais moderninho. Então, são progressistas. Então, eles pegam lei, tá lá, ó, leva-se... A nossa última... Essa Constituição nossa, se não me engano, tem 28 anos, se não me engano, de 98. É 98? Não, 88. Acho que é 5 de outubro de 88. Então, ela tem quase 30 anos já, se não me engano. Faz as contas, 88 para cá, né? Não vou fazer conta agora, não. Então, ela foi discutida, foi elaborada, inclusive o Ives Gandra, ele fala, olha, o que o legislador quis dizer quando ele fez essa lei foi essa, porque eu estava lá, eu estava ajudando, eu estava assessorando. Hoje, quem está ali, né, no alto grau, né, na casa de 3 letras, não, peraí, vamos interpretar isso aqui diferente? Ah, não, não é assim não. Agora eu penso que é assim. Agora eu penso que essa lei deveria ser interpretada dessa maneira, que é o que está acontecendo. Então, o nosso livro da lei não está sendo respeitado. Interessante que quando o meu ex foi eleito, quando ele, acho que, se não me engano, no dia da posse dele, eu acho que foi esqueci o nome dela, Weber. Esqueci o prenome, a ministra que aposentou esses dias, não sei o que, Weber. Ela deu uma cópia da Constituição para ele, tipo assim, ó, cumpra. Como se ele tivesse dado sinais que houvesse descumprido alguma coisa. Mas é como a mídia vende, que ele não gosta de mulher, que ele não gosta das mulheres, né? Ele é machista. Acho que é misógino que fala, né? Tem algumas palavras que eu memorizei, ó, o significado deles, são palavras novas para mim, né? Ele é misógino, ele é racista, ele não gosta dos gays, ele, né? Tanto é que, desde quando ele começou a surgir no cenário político, tanto ele quanto a prole dele, né, os filhos dele, os familiares, começaram a ser investigado, esmiuçado, sabe aqueles desenhos que antigamente pegava a pessoa assim pelos pés, de cabeça para baixo, e dava uma sacudida na pessoa? Pois é, e não acharam nada. Não acharam nada, porque durante, principalmente enquanto ele era presidente, eles queriam achar 1001 razões para poder empichá-lo e não conseguiram. Aí começam a falar coisas. Então, essa Constituição, que eles dizem ser tão importante, foi dada uma cópia para o meu ex. Ó, obedece. Quando hoje, na verdade, a nossa Constituição está sendo agredida, desrespeitada, usando contra o cidadão de bem. Porque lembra que eu falei do quarto poder, lembra quando eu falei das pessoas, das instituições, dos filantropos, dos George Soros da vida, dos PCCs da vida, que governam através do crime. Vendem suas drogas, não seus ilícitos, ganham dinheiro e falam assim, olha, para a gente não ser preso, vou colocar aquele político ali. Para ele não ser preso, para a gente continuar aqui fazendo os nossos ilícitos, enriquecendo, etc., vamos destinar uma verba para poder formar profissionais, tanto, né, em todas as áreas, esferas, todas as esferas da sociedade. Eu preciso de ir, comadre. Compadre, você sempre acha que eu falo muito, né? Fala sério, compadre. Ai, Viviane, você fala demais, não aguento te ouvir. Mas a intenção aqui é te ajudar. Olha, muito obrigada, que a boa mão do Senhor esteja onde você estiver, que você receba livramento. Lembrando que eu falei no vídeo passado, como diria aquele pastor,
Que o Senhor te livre da mão sanguinária, da injustiça, né, eu vou esquecer o que ele falou agora, da mão violenta, da mão malfeitora e da mão sanguinária, mais ou menos as palavras que ele falava. Então, assim, onde você colocar os seus pés, onde você for, onde você estiver, que você e os seus sejam protegidos, que você e os seus sejam abençoados. Muito obrigada, me ajude a chegar nos 100 mil, de 100 em 100 a gente chega, estamos com 32 ou 33 inscritos, para 100 falta pouco, de 100 em 100 a gente chega em 1000. Muito obrigada. Sim, se inscreva, coloque ali as notificações, ative as notificações, comente, dê o seu joinha e compartilhe. Me ajude. Lembra que eu falei que eu não tenho talento para o OnlyFans? Pois é. Então aqui vai ser onde eu vou poder fazer com que isso cresça, investir um pouquinho mais, para que eu possa trazer outras pessoas, para que eu possa te ajudar, para que a gente converse com madre e compadre, e você, afilhado, que é Dindinha, que é amadinha, tanto ama. Beijo, tchau. Sim, eu não consigo fazer edição, então vou ter sempre que ir ali naquela setinha, indicando que é o fim da da gravação. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Sim, Deus abençoe. Eu gosto. Gente, eu tenho que falar mais isso, né? Uma das coisas que eu gosto dos americanos, que todas as vezes que eles terminam de falar alguma coisa, eles falam né, algum discurso, alguma coisa, algum lugar público, eles falam God bless America. Deus abençoe a América. Eu gosto disso. Então, eu estou aqui, Deus abençoe esse lugar, Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe a nossa nação. Beijo!